Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir então mais uma vez a palavra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E vamos ler dessa vez apenas essa última sessão dessa única parábola em 3 partes. A partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Tenhamos ainda mais um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos a rica oportunidade que temos de nos aproximar da tua palavra. O Senhor, mais uma vez, nos permite olharmos para esse precioso texto pelos teus olhos. Compartilha, Senhor, conosco mais do teu coração, daquilo que o Senhor mesmo deseja falar através dessa tua palavra escrita, que o Senhor tão preciosamente nos legou. Nós te agradecemos pela noite de hoje e nós te pedimos que ainda mais dessa vez o Senhor seja conosco, nos auxiliando, tanto no falar quanto no ouvir da tua palavra. Abre nossos ouvidos, abre os nossos olhos, recebe o nosso coração. É o que te pedimos, no nome precioso de Jesus. Irmãos, então, no nosso último tempo, na última quarta-feira, nós encerramos a reunião nesse ponto do banquete, no versículo 24. Quando aquele filho, então, que nas palavras do versículo 24 estava morto e reviveu, volta para casa, entra naquele banquete promovido pelo pai,
E o versículo 24 termina assim: e começaram a regozijar-se. Então nós dissemos aos irmãos que pretendíamos, na noite de hoje, seguir com o restante da parábola e considerar então esses dois personagens, dos quais falamos, mas não focamos a nossa atenção neles. Então é isso que pretendemos fazer na noite de hoje. Vamos focar a nossa atenção, vamos falar sobre este pai e este filho mais velho. O Senhor é um mestre tão maravilhoso, ele ensina de uma forma tão perfeita, que ele simplesmente precisou contar uma história. E essa história que ele conta, em tão poucas palavras, é tão rica de detalhes, de semelhanças e de contrastes. Tem tantas coisas parecidas entre esses muitos personagens que são apresentados aqui. O pastor, a mulher, a ovelha, o filho mais novo, a dracma, o filho mais velho, o pai. São tantas semelhanças e tantas diferenças entre eles que a história só, por si só, é rica, como nós temos visto. Então que o Senhor continue a falar conosco nessa porção tão preciosa da sua palavra. Nessa última semana, na quarta-feira passada, nós focamos então na história do filho mais novo, e é tão natural para nós que nós nos sintamos identificados, não é? Nós sentimos uma identidade com esse filho mais novo, esse que virou as costas para o pai e estava perdido e foi achado. E de fato isso é muito legítimo, porque essa é a história de todos nós. Mesmo aqueles que nunca tiveram uma história de rebelião ou de devassidão, nós nascemos em pecado. Ou seja, nós já, como fomos lembrados nesse último domingo à noite, nós fomos mortos. Nós nascemos de costas para o nosso pai. Nós já nascemos separados dele. Então, quer tenhamos vivido uma história de devassidão ou uma história de aparente retidão, nós nascemos separados dele, nascemos perdidos e fomos achados. Então é muito natural e muito legítimo e muito correto que nós sintamos essa identificação com o filho mais novo. E todos nós nos emocionamos, eu também me emocionei na semana passada com essa identificação que temos com o filho mais novo. Então eu espero que os irmãos na noite de hoje não fiquem bravos comigo quando nós considerarmos o filho mais velho e vermos que, infelizmente, nós também somos muito parecidos com ele. Há muito desse filho mais velho, se não tudo, pelo menos muita coisa, da personalidade, das queixas e das murmurações desse filho mais velho nos nossos corações. E não é à toa que o Senhor escolheu o filho mais velho para representar aqueles fariseus que murmuravam porque ele recebia os pecadores. Como dissemos no domingo de manhã, era perfeitamente possível, não alteraria a moral da história se o Senhor tivesse escolhido o filho mais velho para ser o pródigo. Afinal de contas, ele tinha inclusive direito a uma porção dobrada da herança. Você conhece a lei de Moisés. O primogênito recebia o dobro. Então, que diferença faria para a história se fosse o filho mais velho, tivesse saído de casa, esbanjado os bens e voltado, e o pai teria recebido da mesma forma? Não faria diferença para a história. Mas o Senhor, muito habilmente, como mestre que é, escolhe o filho mais velho, o filho mais novo para ser o pródigo, o filho mais velho para ser aquele que murmura. Sabe, irmão, com o passar dos anos, todos nós que somos os pródigos, que estávamos perdidos e fomos achados, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando o filho mais velho. Nós vamos esquecendo de onde nós viemos. O cheiro do chiqueiro ficou para trás. Já faz muitos anos que nós estamos de banho entomado. E aí nós esquecemos de onde foi que nós viemos e onde foi que o Senhor nos achou. Então o coração vai se endurecendo e nós vamos ficando igual esse filho mais velho. Então que o Senhor nos permita também nos identificarmos, porque não foi por acaso que Ele escolheu justamente o mais velho para ser esse filho que murmura contra a bondade que o pai tem para com o mais novo. Então, o Senhor nos livre disso, tenha misericórdia de nós, que tenhamos atenção a tudo que o Senhor irá nos revelar sobre esse filho mais velho. Como também já foi dito há 2 semanas atrás, muitos estudiosos da palavra consideram esse capítulo 15 de Lucas, especialmente essa história do filho pródigo, como o evangelho no Evangelho. E como sempre,
há aqueles que torcem o nariz, né, e murmuram: ah, mas não pode ser, porque se isso é o evangelho, onde que está a cruz? Esse filho mais novo simplesmente se arrepende, volta para a casa do pai, o pai perdoa tudo e não há que ser feita nenhuma reparação. Onde é que está a cruz? Onde é que está o preço? Não tem preço nessa parábola. Onde é que está o pagamento da dívida? Né? E nós veremos que não é bem assim. A cruz está nessa história. De maneira implícita, não é de maneira explícita, mas talvez justamente por estar implícita é que ela é tão maravilhosa. A cruz e o preço estão nessa parábola. Que o Senhor nos ajude a ver isso mais adiante. Então, para que nós vejamos toda a história do Evangelho, a história da graça que o Senhor quer nos revelar nessa parábola, nós vamos tentar nos colocar no lugar dos ouvintes. E para isso, eu vou procurar mostrar para os irmãos algumas coisas, alguns pequenos detalhes do contexto histórico da época, para tentar nos ajudar com isso. Vamos imaginar que nós somos os ouvintes daquele primeiro século, que estávamos lá enquanto o Senhor estava contando essa parábola. Então, a primeira coisa que nós precisamos notar sobre esse primeiro personagem que vamos considerar na noite de hoje, sobre o pai, é que os primeiros versículos dessa parábola, 11 e 12, eles vão nos dizer assim, que o pai repartiu os haveres, e mais do que isso, o pai lhes repartiu os haveres. O pai repartiu, então, os seus bens, as suas posses para aqueles 2 filhos. Então vamos tentar nos colocar no lugar dos ouvintes da parábola. Precisamos aqui de um pouquinho de contexto. Muitos irmãos já disseram aqui, e todos sabemos disso, o que esse filho mais novo fez foi uma ofensa sem tamanho. Ele se voltar para o seu pai e pedir a herança com o pai vivo ainda. Em outras palavras, o que esse filho estava dizendo é: pai, o senhor está velho e está demorando para morrer. Então eu não posso esperar mais, eu tenho pressa de viver a minha vida, eu quero a minha parte. Mas de maneira nenhuma o que ele estava pedindo era algo que ia completamente contra a lei e nem contra a cultura daqueles dias. Um irmão que comenta esse texto, ele dá um pouquinho de contexto cultural, abordando um texto que está num livro apócrifo do Velho Testamento, presente, por exemplo, nas Bíblias católicas, o livro de Sabedoria de Siraque, ou também chamado de Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico. Os irmãos que estiveram aqui em algumas reuniões de sábado que tivemos sobre a formação do cânon da Bíblia, sabem que esses livros são um bocado úteis. Não para a doutrina, são péssimos no que diz respeito à sua autoridade espiritual e seu conteúdo de autoridade divina. Mas eles são muito interessantes para conhecermos o contexto cultural, qual é a cabeça de um judeu do século I. E é precisamente o caso aqui. Então, eu vou ler um texto, se você quiser conferir depois, ele está no Eclesiástico, ou Sabedoria de Siraque, capítulo 33, versículos 19 a 24. Então ele diz assim, esse sábio, veja bem, ouça, irmãos, as palavras da sabedoria terrena, as palavras da sabedoria desse mundo, a sabedoria dos homens. Por isso é que o livro se chama Sabedoria de Siraque. Os bons conselhos que esse ancião, chamado Jesus ben Siraque, vai ensinar aos seus ouvintes. Então, ele vai dizer assim, o sábio Siraque: escutai-me, ó grandes do povo, presidentes da assembleia, ouvi-me. Ao filho, à mulher, à filha e ao amigo, não dês poder sobre ti durante a tua vida. Não dês a outro os teus bens, para que não te arrependas e tenha que pedir devolução. Enquanto estiveres vivo e em ti houver alento, não te abandones ao poder de quem quer que seja, pois é melhor que os teus filhos peçam a ti do que teres tu de olhar para as mãos deles. Em tudo o que fizeres, sê tu o Senhor, não manches a tua reputação. No último dia dos dias de tua vida, na hora de tua morte, distribui a tua herança. Esse era o conselho do sábio Siraque para os seus ouvintes. Porque isso acontecia. Isso acontecia quando? Quando um idoso percebia que os seus poderes estavam falhando. A sua memória já não era a mesma, a sua lucidez começava a vacilar, as suas pernas começavam a fraquejar, então ele chegava a uma conclusão: eu não tenho mais condição.
de administrar os meus bens. Então eu vou abdicar em favor dos meus filhos. Naquela época não existia testamento. Testamento é uma coisa moderna. Então, a lei mosaica não prevê nada a respeito de testamento. Então, como é que ele fazia? Se ele percebia que ele não tinha mais condição física e mental de administrar suas propriedades, ele abdicava em favor do filho, e o filho tinha a obrigação, né? Então esse era o dispositivo da lei, para que aquele idoso não morresse à míngua, o filho tinha a obrigação, então, agora de sustentar o pai. Ele abdicava em vida e o filho o sustentava. Então, na pior das hipóteses, o que esse filho mais moço disse para o seu pai é: pai, o senhor está demorando para morrer, e eu quero a minha herança ainda devida. Ou então, o que ele estava dizendo é: pai, o senhor está ficando gagá, o senhor está ficando muito velho, o senhor não sabe o que está fazendo do seu dinheiro, então eu quero a minha parte. Então, com esse cuspe na cara do seu pai, ele toma a sua parte dos bens. Isso é o que ele pede: pai, eu quero a minha parte das propriedades. Ele pediu os seus bens. E o versículo 12 diz assim: o pai, ele lhes repartiu os haveres. E aí um irmão nos lembrou disso no domingo pela manhã. As palavras, inclusive, aí são diferentes. O filho pede as propriedades, os bens. O pai reparte a bios, é essa palavra que está aí em grego. A vida. Por quê, irmãos? Hoje em dia também temos essa noção, né? Nos nossos tempos modernos, nós perdemos essa noção do que significa as propriedades. O que era propriedade naquele tempo? Hoje em dia, se você quiser pedir os bens de alguém, ele vai ter que resgatar os seus fundos de aplicação, talvez vender 1 ou 2 imóveis, e aí ele reparte então os seus bens. Naquele tempo, os bens eram, em primeiríssimo lugar, a terra. A terra. E algumas cabeças de gado. Esses eram os bens. Não tinha fundo de aplicação, não tinha poupança, não tinha nada disso. Até a moeda era escassa, né? Ninguém guardava sacos e sacos de moedas dentro de casa, né? Porque a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Então, quais que eram os bens? Os bens eram as terras e os animais. Então, para que aquele pai pudesse atender o pedido daquele filho, ele tinha que liquidar isso tudo. Ele tinha que vender suas terras, ele tinha que vender os seus animais. Então, literalmente, o que o filho mais novo está pedindo para o pai é que ele dilacere a sua vida. E é exatamente isso que o pai fez. Ele lhes reparte a sua vida. Reparte a bios, reparte os haveres. E reparte para os dois. E o mais velho recebe porção dobrada, é assim que é a lei de Moisés. Então o que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? O pai é o grande doador da vida. Nas palavras de Paulo, lembra quando ele vai pregar aos gregos, aos atenienses, no capítulo 17 de Atos? Ele diz assim: nele nos movemos e existimos. E como os vossos poetas têm dito, os poetas gregos, dele nós somos geração. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer? Os recursos, a força, o vigor, os bens que nós temos e usamos para nos rebelar contra o Pai, são dele. Ele é quem repartiu a sua vida conosco. O próprio fôlego que nós temos para blasfemar contra ele, veio dele. Ele é o grande doador da vida. Cada recurso que nós temos veio dele. E esse que é o grande doador da vida não se recusa a fazer o que o filho pediu. Então se coloque no lugar dos ouvintes. Você já começou a ficar impressionado? Imagina aquelas pessoas ouvindo ele falar isso. Sabe o que se passa na mente de quem está ouvindo o discurso de Jesus? Eles vão falar assim: bom, esse pai vai botar esse filho para fora de casa e a única coisa que ele vai levar vai ser uma surra. Não vai levar os bens, ele vai levar uma surra e merece a surra que ele vai levar. Essa era a cabeça de quem estava ouvindo. Mas então vem o primeiro choque. Não é isso que o pai fez. Não foi isso. Ele dilacera a sua própria vida e reparte bens e entrega, então, para os seus 2 filhos e não apenas para o filho mais novo. O que mais vemos sobre o pai? Então, aquele filho mais novo vai, dissipa os seus bens, volta. Já falamos sobre tudo isso na reunião passada. E qual é a expectativa que esse filho mais novo tem quando ele volta? Bom, eu vou voltar para o meu pai e vou pedir a ele que ele me trate como um dos seus
trabalhadores. Falamos isso também na reunião passada. É uma diferença muito grande a conclusão do filho. Bom, eu vou voltar para casa porque meu pai é rico, do que a conclusão, vou voltar para casa porque meu pai é bom. Ele poderia ser rico, mas não ser bom. Porque se ele fosse rico e não fosse bom, ele ia mandar o filho voltar do jeito que veio. Então o filho não tinha essa expectativa. Ele chegou à conclusão de que o pai dele era bom. Primeiro porque os trabalhadores, os servos, os mais simples da casa, tinham pão. E porque ele próprio tinha expectativa de ser recebido. Você percebe isso? O filho não achou que ele seria rejeitado. O filho achou que seria recebido. Eu vou pedir para o meu pai me aceitar de volta como um dos seus trabalhadores. Essa era a expectativa do filho. Meu pai é bom. Ele vai me aceitar como um dos seus trabalhadores. E o que o pai é? Muito melhor. Ele achava que o pai era bom. O pai era muito melhor do que ele achava. Muito melhor. E então, o pai não o recebe como um dos seus trabalhadores. O pai o recebe como um filho, novamente. Então, se ele fosse recebido como um trabalhador, ele já estava sendo promovido, né? Porque ele veio do chiqueiro, ele estava guardando os porcos. Se ele fosse aceito como um serviçal, era uma promoção. Mas não. O pai o recebe como filho e dá 3 presentes para ele. Uma roupa, um anel e sandálias. Esses presentes em si são muito significativos. Não é meu encargo, talvez seja de algum outro irmão. Mas eles falam muito, esses presentes que o pai deu ao admitir aquele filho de volta. E mais do que esses 3 presentes, ele pede então que os servos tragam o novilho. Percebe que não é um novilho? É aquele mais que possivelmente o pai estava engordando desde que o filho saiu de casa. O novilho, aquele especial. Aquele que está na engorda desde que esse filho saiu, esperando ele voltar. Então, traga o novilho cevado. De novo, precisamos de um pouquinho de contexto cultural. Irmão, a grande maioria das refeições do povo daquela época não tinha carne. Até hoje, carne é um dos alimentos mais caros que a gente encontra no mercado. Imagina naqueles dias que não tinha geladeira para conservar, não tinha criação, né, intensiva e extensiva de gado, né? A carne que tinha era do rebanho do quintal. O porquinho, não no caso dos judeus, né? Mas o porquinho, a ovelhinha, a galinha e a vaca, que era o mais caro de todos eles. Então, primeiro, o boi já é o mais caro desses animais todos. E não era um boi qualquer, era um novilho de engorda. Era um novilho cevado. A carne mais cara que tinha. É esse que ele pede para matar. Então, e um outro detalhe importante. Um boi é carne para muita gente, né? Não dava para matar um boi, matar aquele novilho cevado, uma carne preciosa daquela, cara, especialíssima, para o pai, o filho mais novo, o filho mais velho, alguns servos de casa. Não era assim. Como acabei de dizer, não tinha geladeira para guardar o resto da carne que sobrasse. Então, como é que eles fazem? Eles matavam um boi inteiro, vamos chamar a vizinhança. Lembra das 2 primeiras parábolas? O que o pastor faz quando acha ovelha e a mulher faz quando acha dracma? Chama os amigos e os vizinhos. Então essa era a cena que estava acontecendo ali. Novilho cevado é carne para muita gente. Talvez essa tenha sido a maior festa que aquele pai já deu na vida dele. Ele quer que todo mundo esteja junto. A alegria por achar aquele filho perdido precisa ser compartilhada com os amigos e os vizinhos, assim como nas 2 primeiras parábolas. Né? Então, aquela festa, a vizinhança toda está ali. Você está imaginando a cena? Você está se sentindo agora como um dos ouvintes da parábola? Eles estão vendo o que Jesus está narrando. E eles estão imaginando aquela festa. O vilarejo todo está ali. Todo mundo, a sociedade da época está ali. Os amigos, os vizinhos, estão todos ali naquela festa. Talvez a maior festa que aquele pai já deu na vida. O bem mais caro que ele tinha. A carne mais cara disponível no momento. O novilho cevado. Irmãos, essa parábola, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. E nós já dissemos isso aqui outras vezes. Você sabe que pródigo não é o nome do filho, nem o sobrenome. Pródigo significa uma coisa. Para usar uma definição bem do dicionário, eu peguei um dicionário Oxford, está disponível online. Se você procurar pródigo, você vai ver que uma das definições lá é assim, ó, que gasta mais que o necessário. Isso é pródigo.
Pródigo é alguém que gasta mais do que o necessário. E de fato o filho era pródigo. Ele pegou seus bens, foi para uma terra distante e sumiu com tudo. Gastou mais do que o necessário, mais do que ele tinha. Mas quando esse filho volta, o pai o recebe, dá uma roupa, um anel, uma sandália e mata o novilho mais caro, a carne mais cara que tinha, e dá uma festa tão grande que chama a vizinhança inteira. E aí eu te pergunto, que adjetivo então você usaria para o pai? Eu não encontro outro, irmão. Esse pai é pródigo. Esse pai gasta mais do que o necessário. Era necessário que ele fizesse isso? Não foi nem isso que o filho pediu. O filho queria ser tratado como um dos trabalhadores. Mas o pai é pródigo. O pai deu muito mais do que o necessário, muito mais do que o filho queria, muito mais do que ele imaginava que era possível. O pai é pródigo. O pai gasta mais do que o necessário. E por que o pai é pródigo? Isso ofende profundamente o filho mais velho. Então, vamos ver, agora vamos voltar os nossos olhos, vamos focar nossa atenção nesse filho, o filho mais velho. Lembre-se disso, enquanto falamos do filho mais velho, mantenha duas coisas diante dos seus olhos. Primeiro, é para eles que a parábola está sendo contada. O Senhor está chamando os fariseus, que murmuravam dele receber pecadores, de filhos mais velhos. Eles são o alvo da história. E mantenha isso em vista, e mantenha em vista que nós somos muito mais parecidos com esse filho do que gostaríamos de admitir. Então, o que acontece com esse filho mais velho? A primeira coisa que nós podemos dizer, para definir esse filho com uma frase, é que era um filho dedicado ao serviço do pai. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Né? Um filho dedicado ao serviço do pai e, ao mesmo tempo, completamente alheio ao coração do pai. É impressionante essas coisas andarem juntas, né? É tão incrível que isso possa andar junto. Dedicado, leal e alheio. Alheio, completamente alheio ao coração do pai. Então esse é o filho mais velho. Dedicado ao serviço, porém alheio ao coração do pai. E qual é a reação desse filho mais velho, então? A primeira coisa interessante é que ele não está exatamente em casa, né? Olha aí para a sua parábola. O versículo 25 diz assim, ora, o filho mais velho estivera no campo, ele não estava em casa, ele estava perto de casa. Então tinha um filho perdido longe de casa, num país distante, e tinha outro filho perdido perto de casa, no campo, ali do ladinho. E porque ele estava tão perto de casa, ele não percebeu que ele estava fora. Nunca lhe ocorreu que ele estivesse fora. O outro que estava lá longe, ele percebeu que ele estava longe de casa e voltou. O outro que ficou pertinho não estava percebendo. Ele estava no campo. E aí então ele volta, chama os servos para explicarem para ele o que está acontecendo ali, de onde que vem aquela música. Os servos explicam e a reação dele no versículo 28 é: ele se indignou. Que coisa, não é? A palavra no original aí é se enfureceu. Ele ficou irritado, enfurecido. E a palavra no original é tão importante porque você se lembra do princípio da primeira menção, né? Toda vez que uma palavra é mencionada a primeira vez, ela estabelece um princípio. Sabe onde está a primeira menção dessa palavra ali no original? Que ele se indignou, se enfureceu? Marque Lucas 15 aí e volte ao Sermão do Monte em Mateus 5. Olha que interessante, o exato contexto onde essa palavra vai aparecer pela primeira vez. Mateus 5, 22. Versículo 21 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se indignar, se irar contra quem? Contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A primeira vez que a palavra enfurecer, irar, aparece, está justamente aí. Quem se irar contra o seu irmão. É precisamente o que está acontecendo aqui. Esse filho mais velho está irado e enfurecido contra o pai e contra o seu irmão.
E agora é a vez dele de desonrar o pai. Se no início da parábola o pai já tinha recebido uma cusparada do filho mais novo, que disse que ele estava gagá e que ele estava demorando para morrer, então que ele queria logo os seus bens, agora então é a vez do filho mais velho. Agora é ele que vai desonrar o pai. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Lá vai o pai, dentro de casa, regozijando com o filho mais novo, que estava morto, que estava perdido, foi achado, que reviveu. Lá vai ele sair da festa. O senhor daquela casa, o senhor daquelas terras, de cabecinha branca, larga o anfitrião da festa, aquele que estava recebendo os convidados, larga todo mundo lá dentro e vai lá para falar com o filho que está emburrado. Né? Que humilhação. Só o fato dele sair de casa e deixar a festa acontecendo para falar com o filho já é uma humilhação. Ele é o anfitrião. Você se lembra do capítulo 14? O rei dando uma festa, os convidados recusando? Ele é o anfitrião da festa. Ele tinha que estar sendo procurado. Mas não, ele deixa todo mundo lá. E vai lá fora falar com seu filho mais velho, procurar conciliá-lo. E o que ele vai ouvir desse filho? Primeiro, a própria postura do filho já é uma ofensa sem tamanho. A vizinhança inteira, a sociedade daqueles dias está na festa. Amigos e vizinhos, comendo aquele boi caríssimo que foi imolado para aquele momento. E ele, com a sua postura, ele já está dizendo um monte de coisa, né? Eu não entro nessa festa. Eu não entro porque eu não concordo com as atitudes do meu pai. Meu pai está maluco. Meu pai está fora de si. Né? Eu não aceito. Eu não aceito o que ele está fazendo. Eu não concordo. O próprio fato de ele não entrar já é uma mensagem para todo mundo que está ali, né? Eu não entro aí. Eu não entro. Eu vou ficar do lado de fora. E aí o pai vai lá fora e vai ouvir o que esse filho tem para dizer para ele. Então, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, diz o versículo 29. Há tantos anos que te sirvo. Primeiro, não tem meu pai, né? Pai tem tantos anos. Não tem isso. Pai, quanto tempo faz que eu te... Não tem pai aí. E na verdade a nossa tradução em português falta uma partículazinha pequenininha. Ela aparece em todas as traduções em inglês, aparece na King James, aparece na de Darby, aparece na de Young, e mais ou menos aparece em espanhol da Reina Valera. Em espanhol mais ou menos. Em inglês ela é muito clara. Essas três traduções em inglês ela aparece assim como lo ou behold, que seria contemple, né? Olhe. Falta essa partícula aí no português. Então você sabe o que o filho está fazendo? E aí em português não fica claro porque falta essa partículazinha, esse behold, esse contemple. Esse filho mais velho está do lado de fora da festa, com o dedinho para cima, dizendo assim, olha aqui, essa partículazinha está fazendo falta. É isso que ele está fazendo. Ele está de dedinho para cima para o pai dele, dizendo assim, olha aqui, tem tantos anos que eu te sirvo e o Senhor nunca me deu um cabrito. Você está entendendo o tamanho da humilhação? Não tem pai. Olha aqui. Olha aqui. Tem tantos anos que eu te sirvo e não transgrido uma ordem tua, e o Senhor não me dá um cabrito. E olha a justiça própria, né? Tem tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu nunca te desobedeci. Eu sou justo. A minha justiça deveria ser um mérito diante do Senhor. Aqui é onde ele nem percebe o quanto que ele parece com o irmão mais novo dele, né? Porque o irmão mais novo dele queria voltar para casa e pedia para o pai ser aceito como trabalhador. Trabalhador é diferente de escravo. As duas palavras aparecem na parábola. Quando o filho mais velho chega, ele chama os servos. A palavra ali é doulos, escravo. Escravo não ganha nada, escravo é escravo. Não é isso que o filho mais novo pediu. Quando ele voltou para casa, ele quer voltar como empregado para receber salário. Talvez, muito provavelmente, esse filho mais novo quer voltar como trabalhador para receber salário porque ele quer pagar a dívida. Ele quer pagar a dívida que ele fez com o pai porque pediu herança e gastou tudo. Então, o filho mais novo e o filho mais velho são cheios de justiça própria. A justiça própria do mais novo diz assim, eu vou voltar como trabalhador
Eu vou honrar meu pai e eu vou pagar a dívida. Meu filho mais velho diz assim: eu nunca te desobedeci, eu nunca transgredi uma ordem sua. Isso tem nome, isso se chama justiça própria. Os meus méritos. Eu mereço. Eu sou bom. Eu mereço. Mas nenhum deles era bom. Bom era o pai. Nenhum desses dois filhos era bom. Só o pai era. Então, cheio de justiça própria. Outra coisa que ele não percebe, que ele é tão semelhante com o seu irmão mais novo. Não percebe que é cheio de justiça própria e não percebe que é miserável. Olha o problema de ficar perto de casa e não perceber que está fora de casa. Ele estava no campo, ele estava próximo. Lá no chiqueiro, aquele filho mais novo teve uma visão. Eu aqui morro de fome. Eu estou miserável. O filho mais velho nunca percebeu que era miserável. Mas olha o que ele diz para o pai. Há tantos anos que eu te sirvo, sem transgredir uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Mas espera aí, nós lemos o versículo 12, que diz assim que o pai lhes repartiu os haveres. Tanto é que o pai vai responder aí, no versículo 31, tudo que é meu é teu. Não é figura de linguagem, irmão. O pai não estava chamando a atenção para o filho mais velho, olha, você não entendeu, né? As coisas são tuas também. Não, ele está dizendo assim, o mais básico do jurídico que aconteceu ali. Eu reparti a herança para os dois. Literalmente falando, tudo que é meu é teu. Juridicamente, legalmente falando, tudo que é meu é teu. Eu reparti a herança para os dois. Sabe o que ele está dizendo para esse filho? Você é um mendigo pedindo esmola numa tigela de ouro. Literalmente tudo que é meu é seu. Como assim eu nunca te dei um cabrito? Todos os cabritos são teus. Todos eles. O filho mais novo, longe de casa, percebeu que era um miserável. O filho mais velho, perto de casa, vivia como um miserável, sendo rico. Pedia esmola em tigela de ouro. Sem perceber. Por isso que a situação do filho mais velho é tão grave. Porque a do mais moço era escancarada, escandalosa, né? Estava literalmente num chiqueiro com os porcos. O mais velho estava cheirosinho, de banho tomado. Ele não conseguia enxergar. O seu banho tomado o impedia de enxergar a própria miséria. A miséria saiu da boca dele e ele não viu. O Senhor nunca me deu um cabrito, vivendo como um miserável, e não viu. Não viu. Então, essa é a cena. Aqui está o filho mais velho completando a humilhação do pai, né? Do lado de fora, com o dedinho para cima, dizendo, olha aqui, eu sempre te obedeci, eu mereço, eu deveria ser consultado. E sabe por que ele estava com uma atitude tão petulante a respeito do que o seu pai fez? Tem um pormenor, assim, vamos dizer, de certa forma oculto aqui, mas oculto para nós, porque nós muitas vezes não pensamos culturalmente no que estava acontecendo aqui, né? Mas se você parar um minuto para meditar, você vai entender o seguinte. Se o pai estava recebendo aquele filho de volta como filho, necessariamente ele voltava a ser herdeiro. Então vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O filho queria voltar como trabalhador, o pai não recebeu assim, o pai recebeu como filho. Se o filho foi reintegrado à família, ele voltou a ser herdeiro. Então aquela herança já tinha diminuído, né? Porque aquele filho mais novo levou 1/3 dos bens embora, gastou tudo e agora ele volta. Agora ele é herdeiro outra vez. Então você consegue entender a atitude do irmão mais velho? Pai, como é que o senhor faz isso sem me consultar? Como é que o senhor bota esse menino de volta para casa e acaba com a minha herança? São os meus bens. O senhor não podia decidir isso sozinho? Como que o senhor põe ele para dentro de casa? Agora eu vou ter que dividir com ele de novo a herança. O senhor receber ele de volta nessa casa me custa. O senhor não pensou nisso? O senhor não fez as contas? O senhor mandou matar? O que ele diz? Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, né? É teu filho.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Pai, o senhor está ruim de conta? O senhor sabe quanto custa esse novilho? E tem mais, esse novilho era para ser meu. Ele, as roupas, os anéis, as sandálias. O Senhor não podia receber esse filho de volta sem me consultar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, pai, eu vou interditar o senhor por prodigalidade. O senhor é pródigo. O senhor está desperdiçando os bens da família. Agora eu sei para quem que meu irmão puxou. Ele foi lá gastar as coisas tudo, agora ele voltou e o senhor está gastando tudo. Não vai sobrar nada para mim. Não vai sobrar nada para mim. Ele é pródigo igual o senhor. O senhor é pródigo também, eu vou mandar interditar o senhor para o senhor não acabar com a herança de uma vez da família. O senhor é um pródigo e eu vou te interditar por prodigalidade. É isso que o pai ouviu do filho mais velho. O senhor não está sabendo fazer conta. Né? O senhor vai acabar com as riquezas da família. Muito bem. O que o pai responde? Sabe o que os ouvintes da parábola esperavam? Os ouvintes da parábola esperavam lá do filho mais novo, assim, o pai vai botar esse filho para fora de casa, vai dar uma surra nele. E não é isso que o pai faz. O pai divide os bens e faz o que o filho mais novo pediu. Agora vem o filho mais velho e faz essa desonra de novo para o seu pai. O que os ouvintes esperavam? Agora ele deserda o mais velho. Agora ele deserda o mais velho. E aí, de novo, não é isso que o pai faz. De novo, não é isso que o pai faz. Ele diz assim, primeira coisa que o pai diz, tudo que é meu é teu. Você participa de tudo. E o que o pai está dizendo aqui é uma obviedade, porque ele repartiu para os dois a herança. Você participa de tudo. Já que você participa de tudo que eu tenho, então participa da minha alegria. Já que você é dono de tudo que eu possuo, participa do meu regozijo. Era preciso, olha o versículo 32, entretanto era preciso o quê? Nos regozijássemos. E nos alegrássemos. Porque esse teu irmão, o pai fala teu irmão, né? Ele não, ele fala assim, teu filho. Aí o pai diz assim, porque esse teu irmão, já que tudo que é meu é teu, o meu filho é teu irmão. Né? Tudo que é meu é teu. O meu filho é teu irmão. E o meu filho, que é teu irmão, estava morto. E reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, já que tudo que é meu é teu, participa também, por favor, da minha alegria. Você consegue entender como isso era chocante? De novo, pela segunda vez, o pai é humilhado, cuspido na sua face, e de novo ele responde da mesma maneira, com graça. Agora, graça para o filho mais velho. E aí não sabemos como esse filho mais velho recebeu a graça. Tão interessante, né? O filho mais novo nós sabemos, ele de fato voltou para casa, foi reintegrado, recebeu roupas, anel, sandálias, mas a parábola termina aqui, a gente não sabe se o filho mais velho entrou ou não entrou em casa. Por que será? De novo, não perca de vista. Com quem o Senhor estava falando? Com os filhos mais velhos. Com os fariseus. Aqueles que estavam murmurando porque ele recebeu os pecadores. Então ele termina a parábola aí. Quando ele termina, ele põe um ponto final na história. Bem aí nesse ponto, sabe o que ele está dizendo para os fariseus? Vocês vão entrar ou não vão? Vocês vão se alegrar comigo? Vão entrar no meu banquete? Porque vocês estão aí reclamando que eu estou comendo com os pecadores. A minha pergunta é, vocês vão comer também? Vocês vão comer também? Ou vocês vão ficar aí do lado de fora e de dedinho levantado? Escuta aqui, o senhor não pode fazer isso não. É para eles e é para nós. Essa é a pergunta do pai. Vocês vão entrar ou não vão? Irmãos, esses fariseus eram os inimigos mais francos e declarados do Senhor. Já tem capítulos e capítulos de Lucas que eles estão tramando para matar Jesus. E aí o Senhor olha para eles e diz, vocês querem comer comigo ou vocês vão ficar do lado de fora? Você está vendo quem que é ele na parábola? Ele é o terceiro filho.
Um irmão chamado Samuel Chadwick uma vez disse isso. Ele se levantou, foi ao púlpito e disse assim: eu vou pregar sobre o terceiro filho da parábola. Esse é o terceiro filho. O filho que faltava. Propositalmente, irmãos, para me referir a esse filho, eu estou usando o título que a parábola dá a ele. O filho mais velho. Só que filho mais velho tem um nome, né, em português. Chama primogênito. É isso que chama o filho mais velho. Mas eu propositalmente não estava me referindo a ele assim, porque agora eu quero fazer um contraste. E esse é o ponto mais focal dessa noite que eu gostaria que os irmãos estivessem muito atentos. Porque o Senhor está ensinando aqui por um terrível contraste entre os filhos mais velhos dessa parábola, que se comportavam como os fariseus estavam se comportando, e ele, que é o primogênito. Nas palavras de Romanos, Paulo aos Romanos diz assim: o primogênito entre muitos irmãos. Então agora ele vai mostrar quem é o primogênito. Quando o Senhor mostra esse filho mais velho degenerado, sabe o que brota no nosso coração? Nós ficamos imaginando assim, como nós precisávamos de um irmão diferente do que esse irmão mais velho que fica murmurando porque o pai está recebendo o filho perdido. Como nós desejávamos que esse irmão mais velho fosse diferente. E o Senhor aqui está mostrando, pelo simples contraste, que ele é este. Ele é o primogênito. O primogênito entre muitos irmãos, nas palavras de Romanos 8. Então, comece a olhar por esse ângulo. Se você nunca tinha olhado para essa parábola ainda, por esse ângulo, comece a olhar agora e eu te garanto, meu irmão, como foi comigo, que eu nunca mais consegui olhar para essa parábola por outro ângulo. Quem está contando essa história é o filho mais velho, o primogênito. Ele está dizendo, eu sou um primogênito tão diferente de vocês. Tão diferente de vocês. O primeiro fato. Já tocamos nisso, mas eu quero me aprofundar agora. A restauração do irmão mais novo, ela só poderia ser custeada pelos bens do irmão mais velho. Por quê? Porque o pai repartiu para os dois. Nada daquilo estava no seu poder mais. Lembra lá de sabedoria de Siraque? O pai repartia para os filhos e o filho estava moralmente, legalmente obrigado a sustentar o pai. Mas, legalmente falando, os bens eram do filho. Então, literalmente, a reintegração do mais novo custava ao mais velho. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Tudo foi repartido entre os dois. O preço saía do bolso do irmão mais velho. Não tem outro jeito. E aqui, irmãos, aqui está o preço. Tantos murmuram, né, que nessa parábola não tem preço, é só receber o filho de volta, está tudo bem. O filho voltou arrependido, que maravilha, vamos comer, vamos festejar. Tem preço. Teve preço. Só que esse preço saiu do bolso do irmão mais velho. E é por isso que ele estava com o dedinho levantado lá fora. Pai, o senhor não podia fazer isso sem me consultar. Pai, como é que o senhor faz uma coisa dessa com os meus bens? Né? O perdão verdadeiro, ele é gratuito para quem recebe, mas ele custa muito para quem dá. Você concorda que se você vai lá na minha casa e quebra uma lâmpada, se você paga de volta o preço da lâmpada, isso não foi perdão, né? Isso tem outro nome, isso chama restituição. Você foi lá na minha casa, você quebrou uma lâmpada, você pagou pela lâmpada, está tudo certo, está restituído aquilo que você... O prejuízo que você me deu está restituído, porque você pagou de volta a lâmpada. Agora, se eu resolvo te perdoar, o que eu preciso fazer? Falar, irmão, tá tudo bem. Só? Eu preciso pôr outra lâmpada. E essa lâmpada vai sair de onde? Do meu bolso. Não custou nada para você, mas custou para mim. Perdão é de graça para quem recebe, mas ele custa para quem dá. E aqui está o preço, aqui está a cruz. Quem foi que resolveu pagar o preço? O nosso irmão mais velho. Enquanto esse aqui da parábola estava lá de dedinho para cima protestando, o nosso disse assim, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito, a meu respeito, diz o Salmo 40. Agrada-me, ó Deus, fazer tua vontade. É só por causa disso que o Salmo 85 foi lido.
na introdução da reunião de hoje, versículo 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade. O final do versículo diz: a justiça e a paz se beijaram. Para haver justiça e paz ao mesmo tempo, só tem um jeito: o preço tinha que ser pago. Porque o preço foi pago, houve justiça. Ou não houve? Se a minha lâmpada foi quebrada, eu peguei meu dinheiro, comprei e pus outro, está resolvido o problema, houve justiça, a dívida está paga. Só que não foi você que pagou, fui eu. Houve justiça, mas também houve paz. Houve justiça e a paz se beijaram porque o preço foi pago. Bendito Deus e Pai nosso, que pôs a minha alma ao alto preço e me comprou e pagou. Então, olha que contraste que há entre esse filho, o primogênito entre muitos irmãos, e esse irmão mais velho da parábola. Já chamamos atenção aí para os versículos 30 e 32. No versículo 30, esse filho mais velho diz assim para o pai: esse teu filho que desperdiçou os teus bens, né? E aí o pai precisa lembrar ele no versículo 32 que o teu filho, o meu filho é teu irmão, né? Então, o pai é que lembra no versículo 32 que é irmão. Então, o mais velho está tão envergonhado, está tão enojado daquele irmão que ele não consegue chamar de irmão. Ele diz que é seu filho aí, né? É o teu filho. Ele está envergonhado do irmão, ele se recusa a entrar na festa. A Epístola aos Hebreus, se você quiser anotar a referência aí, Hebreus 2, versículos 11 e 12, diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, se referindo ao nosso irmão mais velho, ao nosso primogênito, ele diz assim: por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, e ele cita um salmo de novo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha a postura do nosso irmão mais velho. Esse da parábola estava lá de fora, emburrado, não queria entrar. O nosso está no meio da congregação cantando louvores, porque ele está cheio de alegria no seu coração, porque o coração dele é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está alegre porque ele achou os filhos que ele tinha perdido. Então eu estou como? Cantando louvores no meio dos meus irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Não estava emburrado do lado de fora. Está conosco do lado de dentro, alegre, cantando louvores no meio da congregação. Graças ao Senhor, porque nós temos um sumo sacerdote como esse, que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não olha para o pai e diz assim, os teus filhos, né? Um outro contraste impressionante e precioso desse primogênito com o irmão mais velho. Talvez você também não tenha se atentado a esse detalhe, irmão. Mas você não sentiu falta de uma outra coisa aqui? Nós sentimos falta, então, de um irmão mais velho que haja como deveria, um irmão mais velho que haja com amor. E agora o Senhor está nos mostrando que é ele. Na primeira e na segunda parábola, a ovelha perdida, a dracma perdida, alguém vai atrás, né? O pastor vai pelos lugares tortos e sombrios, o mesmo caminho da ovelha, e vai atrás da ovelha. E a mulher que perdeu a dracma acende a tocha, varre os cantos e diligentemente, diz o texto, não é? Procura até que a encontra. Mas agora você tem um irmão, um filho mais novo que foi para uma terra distante. E é bem verdade que o pai sai de casa quando ele volta, não é? Assim como o pai sai de casa quando o filho mais velho emburra, né? O pai sai de casa. Mas você concorda que é uma figura um tanto quanto diferente do que o pastor que vai atrás da ovelha e a mulher que varre cada canto da casa atrás da dracma? Não está faltando alguém que vai atrás do filho pródigo? Ninguém foi buscar. Ele foi para o país distante, ninguém foi atrás dele. E aí fica a pergunta, né? Quem deveria ter ido? A resposta é bastante simples. Quem tinha os recursos para ir? Os bens da família estavam todos na mão de quem agora? Quem é que poderia empreender uma viagem atrás do irmão mais novo? O pai velhinho que já tinha abdicado dos bens? Quem tinha que ir atrás dele era o irmão mais velho.
E um irmão chamado Edmund Clooney, ele conta uma história verdadeira na época da Guerra do Vietnã, sobre um rapaz americano que a família parou de ter notícia do filho mais novo, que era soldado, foi convocado para a Guerra do Vietnã, e então a família deixou de receber notícias. Então esse irmão mais velho pegou o seu dinheiro, pegou um voo para o Vietnã e foi atrás do seu irmão mais novo, às suas próprias expensas. E todo mundo ficou tão impressionado com aquela história que nem o exército americano, nem o exército vietnamita, ninguém tocava nele. E ele ficou conhecido ali no meio das tropas como o irmão. O irmão. Aquele que saiu do seu país e veio por meio da guerra para procurar o seu irmão mais novo. Sabe o que nós lemos em Filipenses 2? Aquele que era igual a Deus e não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumiu forma de servo e veio aqui na guerra. Veio aqui na guerra. O nosso irmão mais velho não ficou lá agarrado no fato de que era, e de fato era, igual a Deus. Ele se despiu. Ele abriu mão das suas riquezas e veio nos buscar. Não houve quem buscasse esse filho mais novo, mas graças ao Senhor houve quem nos buscasse. O nosso irmão mais velho. Mais um item. Outro contraste desse primogênito perfeito com aquele irmão mais velho degenerado. O irmão mais velho não conhece a sua riqueza, né? Ele fala assim para o pai: tantos anos que eu te sirvo, o senhor nunca me deu nem um cabrito. Aí o pai precisa dizer para ele: filho, como assim? Tudo que é meu é teu. Esse irmão mais velho diz: o senhor nunca me deu nada? O nosso irmão mais velho diz assim, vamos abrir em João, marque aí Lucas e vamos a João. Texto tão conhecido, texto sobre o Consolador, né? João 16. João 16. Versículo 15. Olha que diferença as palavras que saem da boca desse primogênito comparados com aquele irmão mais velho. João 16, 15. Tudo quanto o pai tem é meu. Ele sabe que ele é rico. Ele sabe que ele é um com o pai. Tudo que é do pai é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se você olhar os versículos para trás, o próprio versículo 14 aí, do que o Senhor está falando? Jesus falando para os seus discípulos. Do Espírito Santo. O Espírito é meu e é do Pai. É o Espírito que procede do Pai e que procede do Filho. É o dom perfeito de Deus, a própria natureza de Deus. O que Deus tem de melhor para dar do que Ele mesmo? Qual outra riqueza que Ele tem que é maior do que Ele mesmo? Não tem nada mais rico que Ele próprio. Então, esse irmão mais velho que sabe disso, ele diz assim, tudo que o Pai tem de melhor é meu. O Espírito é do Pai e é meu. E Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, vai repartir com vocês. Não vai ficar agarrado e guardado no meu bolso. Ele vai compartilhar com vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele sabe que é rico e mais do que isso, ele reparte conosco a sua maior riqueza, que é Ele mesmo. E por último, e mais importante, não é por último e não menos importante, por último e mais importante, é o grande contraste que existe entre esse filho mais velho, que não conhecia nada a respeito do pai, dos seus interesses, dos seus afetos, com esse primogênito. Nós não podemos nem dizer que ele conhecia o pai, nós temos que dizer que ele é um com o pai. Eu e o pai somos um. Perfeitamente identificado. Perfeitamente semelhante ao seu pai, o mesmo coração. Então, já dissemos, mas preciso repetir isso, o pai não podia reintegrar o mais novo sem dilapidar o patrimônio do mais velho, não era possível, né? Tinha um jeito. Para que o mais novo pudesse voltar para a família, isso geraria necessariamente um prejuízo para o mais velho. E aquele mais velho está preocupado com os custos, né?
pai, o senhor mandou matar o novilho cevado, o mais caro da casa. Por que ele estava preocupado com isso? Porque o custo estava saindo do bolso dele, da herança dele, né? E aí, o nosso irmão mais velho se oferece voluntariamente. Ele si mesmo se humilha, ele diz, eis, aqui eu estou. E então, ele assume os custos. Lá no final do Evangelho de João, quando ele está sendo crucificado, para que se cumprisse uma das muitas profecias a respeito da sua morte, é dito assim, que os soldados lançaram sortes sobre a túnica, né, e repartiram entre si as suas vestes. As imagens, os crucifixos que nós vemos por aí, né, educadamente colocam uma tanguinha por cima daquela escultura, né? Mas não é bem assim que a cena aconteceu, na verdade. Ele foi crucificado totalmente nu, porque as vestes dele foram repartidas. Ele pagou o preço das suas vestes, das suas roupas, da sua dignidade, da sua humilhação, para que nós pudéssemos ter roupas. Porque as roupas que nós temos são de quem? As roupas que o filho mais novo recebeu quando ele voltou para casa eram de quem? Era do irmão mais velho. Tudo que tinha naquela casa era dele. Não tinha como dar uma roupa para o irmão mais novo que não fosse a roupa do irmão mais velho. O nosso permitiu que as suas roupas fossem repartidas para que nós fôssemos vestidos. Para que os nossos pés tivessem sandálias, os dele receberam cravos. E para que as nossas mãos recebessem um anel, uma restauração da aliança, a aliança dele com o Pai, por algum momento na eternidade, foi rompida. E aí a nossa aliança foi restaurada. É tão imensa a diferença daquele filho mimado de dedinho para cima, protestando contra o que o pai estava fazendo, e o nosso irmão mais velho perfeitamente disposto, mais do que disposto, alegre. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Alegre, cantando louvores no meio da congregação. Abra comigo, por favor, irmão, capítulo 19 de Apocalipse, para você ver essa cena. Apocalipse 19. Essa parábola, irmão, essa maravilhosa parábola termina com um banquete, né? Graças ao Senhor, o filho mais velho, o filho mais novo do lado de dentro, e o filho mais velho do lado de fora, mas sendo convidado pela graça do Pai novamente a entrar. Aqui em Apocalipse 19 nós temos o último banquete. Não apenas a parábola do filho pródigo termina com um banquete. A nossa história, a história da humanidade nessa terra, para alguns, não para todos, mas termina com um banquete. O banquete de Apocalipse 19, versículo 7. Diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ao banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esses somos nós, irmão, os que foram chamados para esse banquete. E nós não vamos vestidos de qualquer jeito para esse banquete, nem muito menos nus. Nós vamos vestidos, porque ele se permitiu ser despido, nós vamos vestidos. Vestidos de quê? De linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Ah, irmão, até onde que nós achamos que nós vamos vestidos de justiça própria? Igual o irmão
tanto o mais novo quanto o mais velho. O mais velho estava de roupa. O mais velho estava de roupa. Ele estava vestido. Vestido dos seus próprios atos de justiça. Trapos de imundície. Até onde nós achamos que vamos com essa roupa? O Senhor nos convida ao banquete das bodas do Cordeiro, vestido com as boas obras que Ele de antemão preparou. Consegue entender melhor agora esse texto? As boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. A roupa que nós usamos, o traje de linho finíssimo, que são atos de justiça, são as obras que Ele preparou. Esse linho finíssimo, que são os atos de justiça, não são atos da nossa justiça própria, são os atos da justiça dele, com que ele nos cobriu, com esse manto de justiça. É com essa roupa que nós vamos. A roupa dele. Nós vamos com a roupa dele. Graças ao Senhor por isso. Esse banquete está muito próximo. A ceia das bodas do Cordeiro. E nós vamos vestidos com as roupas dele. Os atos de justiça dele, as roupas de linho finíssimo. Graças ao Senhor por isso. Senhor, nós te agradecemos porque carecíamos de um sumo sacerdote como esse. Tão identificado conosco, mas tão diferente de nós. Nos convinha, Senhor. Alguém tão santo, tão inculpável, mas tão identificado com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque fomos vestidos. Te agradecemos porque o Senhor se permitiu despir. Te agradecemos, Senhor, porque fomos buscados, fomos procurados. E porque o Senhor nos procurou, aqui estamos encontrados. Te somos tão agradecidos por tudo isso, pela nossa meditação de hoje. E te pedimos, Senhor, que essas palavras sejam guardadas de maneira viva, profundamente nos nossos corações. Assim, nos encomendamos nas tuas mãos, no nome precioso de Jesus.